A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade para o SUS realizar campanhas de prevenção contra o uso desnecessário de medicamentos para problemas como depressão, crise do pânico em adolescentes e crianças. O relator da proposta é o deputado Dr. Zacarias Calil, do DEM, do Democratas de Goiás, e a gente conversa com o deputado agora. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pois não. Deputado, qual é a importância de se aprovar um projeto como esse, é o projeto 8324 de 2014, uma proposta do Senado, e de transformar em lei, tornando aí obrigatória a realização de campanhas, né, para esclarecer sobre usos desses medicamentos em crianças e adolescentes? É um assunto que me chama muita atenção, né? Primeiro, como médico, que eu sou atuante, principalmente na área de pediatria. E o que nós temos percebido é que há um aumento indiscriminado na utilização desses medicamentos, né, pela população em geral, principalmente nas crianças portadoras de TDAH, que, né, leva diretamente à condição de ansiedade, de hiperatividade, síndrome do pânico. E esse diagnóstico tem sido realizado de uma maneira muito subjetiva. Às vezes até o professor da escola, ele acha que a criança, com aquele comportamento, ela pode ter essa síndrome, né, desse tipo de transtorno. Mas na realidade não é. Deputado, então é um diagnóstico muito subjetivo e sem nenhuma análise mais aprofundada, vamos dizer assim, da situação da criança. Quer dizer, a criança ela é mais agitada e aí os adultos, os professores já olham para essa criança ou para esse adolescente como se ele tivesse transtorno, né, o TDAH. Exatamente. No sistema de educação brasileiro, não é incomum a presença de professores na sala de aula diagnosticando de uma maneira intuitiva, né? Com isso, os estudantes que apresentam um determinado tipo de comportamento, como você bem disse aí. Então, às vezes, nós temos que desenvolver mais estratégias comportamentais em relação a isso. E não, às vezes, você dá o medicamento, para a orientação do médico, dá o medicamento para essa criança ou adolescente, porque ele também não é isento de efeitos colaterais. E é interessante que esses medicamentos eles são suspensos nos finais de semana, nas férias, né? Feriados prolongados, quer dizer, então é um fator comportamental e não medicamentoso. Nós temos que fazer uma análise multidisciplinar com vários profissionais da área, né? O pediatra, o psicoterapeuta, o psicólogo, o próprio psiquiatra, né? Para que a gente não utilize esse medicamento de uma forma indiscriminada, porque de um período para cá aumentou-se 800 vezes, né, o uso desse produto no nosso país. Deputado, o senhor como médico, né, como é que o senhor acredita que pode ser uma campanha efetiva, uma campanha que vá surtir efeito, que vá dar resultado para esclarecer aí sobre esse problema, o uso indiscriminado, o uso excessivo desse tipo de medicamento? Então, nós temos que ver que essas crianças são fonte de medo e insegurança por parte dos educadores, porque eles não têm uma visão do desenvolvimento ou de estratégias pedagógicas, no caso, né, eu estou falando da criança, que favorece o aprendizado daquele que se mostra diferente, ou desafiam a rotina escolar. Tem crianças que não aceitam a rotina escolar. Aí, de repente, não, você tem TDAH, você tem essas crises de ansiedade. Eu conheço pacientes do meu consultório, né, que as mães relatam de uma maneira muito veemente que meu filho não tem TDAH. E ele é diagnosticado com isso e eu tenho que usar esse medicamento. Mas, a partir do momento que você começa a trabalhar nesse sentido de orientação, de educação, porque no nosso país, infelizmente, as escolas não estão adaptadas ao aluno. Semana passada eu fiquei indignado de ver uma mãe de Rondônia, saiu até numa reportagem no telejornal aí, que a criança dela foi mandada embora para casa.
Eu falei, como assim? Eu me preparei para o retorno às aulas, nós nos preparamos, compramos máscaras novas, material escolar novo. Chega lá, meu filho teve um comportamento um pouco diferente, mas ele é autista, tudo. Mandaram ele embora. A mãe chorando, né? E a criança... Agora, deputada, a gente fica imaginando o nível de frustração, né, dessa mãe e também dessa criança que estava esperando, com certeza, com muita ansiedade já, o retorno para a escola, né? Exatamente, foi isso que ela falou, nossa, foi tudo por água abaixo. Eu fiquei assim, gente, as escolas nossas, exatamente isso. Nós temos que trabalhar em cima disso, da orientação, né, fazer campanhas, que nem toda criança que não se comporta adequadamente dentro da sala de aula ou com os alunos, ela tem algum distúrbio disso que você não vai medicar, né, de uma maneira aleatória, e com medicamentos que possam provocar efeitos secundários, efeitos colaterais a curto e a longo prazo. Ou seja, deputado, seria uma campanha voltada mesmo mais para os professores de orientação e para os médicos também, né? Para os profissionais de saúde. Exatamente, porque é uma coisa demorada, você não faz um diagnóstico do dia para a noite. Existem parâmetros, né, que você vai analisar a criança do ponto de vista clínico, história familiar, a genética, a hereditariedade, uma série de fatores e que vem pontuando, né? Que tem uma tabela que você vai caracterizar e ver de que maneira essa criança apresenta algum grau de TDAH, por exemplo. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Nós estamos falando aqui com o deputado Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, relator do projeto 8324 de 2014, uma proposta do Senado que prevê a obrigatoriedade do SUS realizar campanhas educativas mesmo de prevenção do uso excessivo, do uso desnecessário de medicamentos para problemas como depressão, síndrome do pânico, TDAH, como o deputado citou aqui, em crianças e adolescentes. Deputado, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Sempre à disposição e, né, espero que vamos fazer um efeito muito, muito grande na sociedade para que essas crianças e adolescentes eles tenham uma qualidade de vida melhor e não sejam discriminados em relação a isso, porque às vezes eles não se enquadram na rotina da escola. E só mais uma última informação aqui sobre o projeto, ele é do Senado, foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, só depende agora, né, deputado, da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para ir para a sanção presidencial, já que não precisa passar pelo plenário, né? Exatamente. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás. A gente fica por aqui e até a próxima.